Doutor Roberto, a gente estava falando aqui com a governadora, nessa entrevista que tivemos aqui com a governadora em exercício, essa situação Brasil pós-eleições, né? Qual é o pensamento do empresário Roberto Cavalcante depois desse processo? O empresário Roberto Cavalcante tem que ter, não é dupla personalidade, mas tem que ter duplo raciocínio. Ele tem que entender que um país está convivendo num país dividido, milimetricamente dividido. Qualquer um dos dois candidatos poderiam ter obtido esse diferencial de votos. Haja vista a abstenção. Na hora que somarmos a abstenção para qualquer lado, você verificaria que... Muita diferença seria demais, para qualquer lado. Impossível, né? Exatamente. Eu não estou falando no sentido do voto de protesto, aquele voto em branco, ou aquele voto de anular o voto, não. Eu estou falando de pessoas que, por acomodação ou por qualquer outra razão, não compareceram. E esta eleição brasileira foi uma eleição que o mundo prestou atenção. O mundo, quando eu falo, eu estava recentemente em Israel e o garçom do restaurante, vai ter eleição, quando identificou que nós éramos brasileiros, vai ter eleição no Brasil agora, né? Então imagine o quão importante foram essas eleições. Mas, na verdade, eu acho que é muito importante que nós todos, após não só essa ou qualquer outra eleição, nós possamos pensar no dia seguinte. E o dia seguinte é o dia de você pensar nos seus negócios. Porque na hora que você começa a ser influenciado pelos outros, você fica prestando atenção ao seu vizinho, ou prestando atenção a outras coisas que não são as suas. Não estou pregando o egoísmo, estou pregando a lógica. Claro. A lógica empresarial, você vai ter que abrir suas empresas no dia seguinte. Sim. E nesse abrir as empresas no dia seguinte, você tem que ter a busca de aprimorar a sua competência, aprimorar seu desempenho. Nós fizemos uma reunião aqui ontem, anteontem. Ontem teve o intervalo aí no meio da semana de feriado. Nós tivemos uma reunião aqui para poder exatamente traçarmos os nossos planos, sim, ajustarmos os nossos planos, reagruparmos as nossas ideias. Então eu acho muito importante que vocês que estão nos assistindo, isso vai do micro, o cidadão, até o gestor de uma grande empresa. Não precisa nem ser necessariamente empresário. Hoje tem a figura do gestor profissionalizado que tem mundialmente dado muito certo. Então atinge a todos. A visão, na minha opinião, a visão tem de ser de que você tem que administrar. Agora, você não pode se omitir quando perceber que, porventura, governos X ou Y estão por descaminho. Não é? Na verdade, claro, nós temos que ter a responsabilidade. Isso é igual à responsabilidade civil, isso é igual à responsabilidade religiosa, à responsabilidade familiar. Você, na hora que você tem uma família, no meu caso eu tenho netos, filhos, parentes agregados, nós temos que, na hora que percebemos que alguém está em excesso de velocidade em alguma coisa, nós temos que ter a amizade e o carinho de dizer, olha, vocês estão cometendo um excesso de velocidade, que é um crime. Reduz a velocidade, senão vai sobrar lá na curva, lá na frente, né? Você já tem experiência que você já sobrou no passado em alguma curva. Isso. Todos nós temos nossos insucessos, não é verdade? Mas o Brasil, eu te falava há poucos minutos, o Brasil é visto lá fora porque todas as dificuldades que o mundo está passando. Eu tenho um filho que veio da Europa agora e ele disse que para abastecer o carro na França eram quilômetros para abastecer o carro num posto de gasolina. A gente já passou por isso, o Brasil já passou por essa circunstância. Sim. Não é verdade? É verdade. O Brasil enfrentou o pós-pandemia de forma gloriosa. Onde o mundo está com dificuldade, o Brasil está
sendo consagrado como o melhor modelo. O melhor modelo energético do mundo, energia gera economia. Não é a luz só da sua casa, ele gera a turbina de uma usina, ela gera a eletricidade que vai mover máquinas operatrizes. Garantir assistência hospitalar. Tudo. Vivemos na energia. E a melhor matriz energética do mundo é a brasileira. O país que tem a maior potencialidade do mundo, e coincidentemente na região mais sofrida historicamente, que sempre se falou nos dois Brasis, e dentro daquela história dos dois Brasis, o Nordeste sempre foi muito penalizado, e o Nordeste tem hoje em suas mãos as duas maiores potencialidades que o mundo gostaria de ter, que é a força dos ventos e a insolação. Então, nós temos ventos na medida certa, porque nós não ouvimos falar aqui no Brasil de tufões, furacões, tal. Nós temos o máximo possível um vendavalzinho regional, e nós temos aquele sol causticante, aquele sol que perseguiu o nordestino desde o começo ao nosso lado. Porque antigamente o sol só secava as capineiras, só matava os animais. Hoje o sol gera energia. E a Paraíba é um dos estados líderes na utilização dessa energia, que é a energia provocada pelas placas solares, vamos dizer, produzidas pelas placas solares. Então, a fotovoltaica. Então, nós temos essa dúvida. Então, tem tanta coisa boa. A capacidade de suprir alimentos do mundo todo. O mundo todo olha para o Brasil como é que vai a quem eles vão comprar carne nossa, os grãos nossos, o trigo. Eu sou de um tempo ainda na qual o milho, o trigo vinha da Argentina. O trigo vinha da Argentina. O milho vinha dos Estados Unidos. Hoje nós somos primeiro lugar no mundo em dezenas de itens da economia. E no campo alimentar, nós somos primeiros em quase todas as atividades. Imagine, a maior força que existe no ser humano é o instinto de sobrevivência. E no instinto de sobrevivência, o desejo alimentar é básico. Por quê? Porque sem ingerir os alimentos, você entra numa crise de saúde total. Sim. E você vai estar condenado à morte. Então o mundo olha para o Brasil como uma grande celeiro alimentar de todo o nosso planeta. Isso foi Deus. Vamos dizer, eu tenho uma fé em Deus muito forte. E eu acredito que as coisas que aqui acontecem, que muitas vezes a gente fica sobressaltado, mas sempre aquela história que Deus é brasileiro, está visto que Deus é brasileiro. Porque o mundo nunca passou por dificuldades tão grandes. A Europa, quem for à Europa agora, vai verificar que aquele continente, que era o continente que nós íamos turisticamente para admirar as riquezas, as belezas e tal, hoje é um continente sofrido com uma guerra entre duas nações que até já foram amigas e que hoje estão em confronto. Uma delas, nas minhas revistinhas, nos meus livros, nas minhas apostilas de escola e de faculdade, era primeiro lugar em quase tudo. Sim. Na corrida espacial, na produção militar, no petróleo. Rússia era exemplo de liderança em tudo ou quase tudo. Hoje é um país com a dimensão que ele permanece tendo, mas com um confronto doméstico, que é de um país ao lado, na qual, de forma, na minha visão equivocada, esses dois países entraram em confrontos com a cumplicidade de parte do mundo. É verdade. Não é verdade? Verdade.